Fala então, pessoal, é isso aí. Vamos para mais uma live. A live hoje é uma live muito importante, uma live muito interessante. Os dois passos para você vencer as crenças limitantes. Lembre-se disso, né? Você é um espelho da tua mentalidade. Eu costumo dizer o seguinte, você que está me assistindo, lembra-se disso, você pode ir muito mais longe do que você imagina. Você pode ir muito mais longe do que talvez você pense. Você pode realizar coisas, você pode ter uma vida extraordinária, muito além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Os principais limitadores das pessoas, a maioria é a limitação mental, é a limitação dos pensamentos. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar porque eu parei de viver por omissão. Eu parei de viver uma vida por omissão e eu comecei a realmente viver uma vida de criação. Criar o protagonismo, criar realmente o protagonismo daquilo que você almeja para a tua vida. Então, lembra-se disso. Felipe, como que eu faço para realmente ser o protagonista da minha vida? Quando eu falo você se tornar um protagonista, é você realmente ter o controle da tua vida no aspecto de não criar nenhuma limitação, nenhuma barreira mental para as tuas realizações. É sobre isso que vai ser falado hoje aqui. Sobre dois passos para você vencer todas as crenças limitantes. Primeiro, é importante você entender do que a gente vem falando. Aqui, ultimamente, a gente tem falado no Instagram, tem falado aqui no YouTube, sobre como você se tornar uma pessoa inabalável. Várias pessoas, né, eu costumo dizer, né, para você que está entrando no Instagram, essa live está acontecendo lá no YouTube, vai lá para o YouTube, entra no link que está na bio, ou vai direto no YouTube, no YouTube e coloca Programa Dream Makers. E aí você vai encontrar essa live sendo transmitida ao vivo. Primeiro ponto, é importante você entender o meu compromisso aqui com você. Eu tenho um compromisso muito forte com você desde o início do ano. Qual que é esse compromisso, Felipe? Que você vai reescrever a sua história. Em 2021 é o ano de você reescrever a sua história. É o ano de você honrar a sua existência. Eu fiz uma live onde eu falava que você nasceu rico, você nasceu para dar certo, você nasceu para realmente honrar a sua existência. Mas nem todos os projetos planejados para darem certo dão certo. É necessário que você se posicione, é necessário que você crie uma vontade de agir. E eu quero ajudar você com isso. Eu quero falar aqui como você romper as limitações. Eu quero falar aqui de como você avançar e ter uma vida que realmente não esteja presa em limitações. É sobre isso. A live de hoje é os dois passos para você vencer as crenças limitantes. Então, para você que está aí me acompanhando, por favor, compartilhe esse link, compartilhe, você que está no Instagram, compartilhe e convide as pessoas para realmente participar aqui da nossa live. É muito importante você sacar que grandes conquistas exigem grandes esforços. E aí eu quero agradecer você que está me assistindo, num sábado como hoje. Eu quero agradecer, sabe por quê? Porque isso já te separa de uma grande massa que nesse momento talvez esteja no Netflix, nesse momento talvez esteja dormindo. Eu não tenho nada contra isso. Só que eu estou na luta, eu estou em busca de escrever o meu legado, eu estou em busca de deixar a minha marca. Então não existe tempo para você que ama a vida, para você que quer honrar a sua existência. Não existe tempo a perder. Todo tempo é valioso, sim. E eu quero contribuir. Eu quero que esses minutos aqui de live sejam minutos importantes, que jamais você esqueça. O meu compromisso é fazer com que esses minutos
sejam os minutos mais importantes, talvez, da sua semana, quiçá do seu mês, né? Então, esse é o meu compromisso. Mas para isso eu preciso de um voto de confiança. Eu preciso que nesse momento você sente aqui no YouTube, pegue um papel e uma caneta, porque nada que eu vou falar aqui é baboseira. Eu tenho mais de 15 anos estudando comportamento humano. Eu estou há mais de 15 anos ajudando pessoas a transformarem hábitos. Eu estou ajudando centenas de empreendedores a mudarem de vida. Isso a partir de eles conhecerem a si próprio, eles despertarem o potencial de si mesmo. Existe uma ciência capaz de transformar a sua vida. Existe uma ciência capaz de tirar você do ponto A, onde você é conhecido como um sonhador, e te colocar num nível de agir, colocar um nível onde você fale menos e faça mais. Esse é o meu compromisso com você. Lembra-se da live da semana passada, da quarta-feira? Fale menos e faça mais. Você precisa fazer com que seus resultados gritem por você. Você tem que parar de ser um falastrão, de que eu vou fazer e amanhã eu começo, e deixar que seus resultados gritem por você. É isso que é o meu objetivo. É esse que é o meu compromisso com você. Te entregar tudo que eu posso de conhecimento para que você transforme a sua vida. Lembre-se, um médico não vai te tornar mais saudável. Um professor não vai te tornar mais inteligente. Um mentor não vai conquistar as coisas por você. Você precisa agir. Você precisa agir. É isso que é a live de hoje. Como que eu paro de sair das limitações e começo a ter uma vida de realizações, tá bom? O tema de hoje é os 2 passos para você vencer as crenças limitantes. Para você que está aí no Instagram, corre lá para o YouTube, tá bom? E estamos iniciando aqui uma live top para você. Os 2 passos para você vencer as crenças limitantes. Primeiro passo é... Talvez você nem acredite nisso, mas tudo que você precisa para transformar a sua vida, eu não sei qual que é a sua meta específica, não sei qual que é o seu sonho, o seu objetivo, mas seja lá qual for, ele vai precisar desse suporte, desse framework, dessa mudança. Felipe, o que você quer dizer com isso? Independente de qual é a sua meta, de qual é o seu objetivo, é importante você entender que você existe, você tem um modelo mental. Você tem um modelo mental e os seus resultados são provenientes a partir desse modelo mental, dos padrões de pensamento que você tem. É ele, olhe bem para a sua vida agora e comece a ver a vida que você tem. Seja uma vida de extremo êxito ou uma vida realmente pobre no sentido de resultados. Comece a avaliar os seus resultados. Avalie os seus resultados. E agora, veja o seu padrão mental. Talvez o seu padrão mental esteja como o meu lá atrás, cheio de crenças limitantes. Crenças limitantes é um modelo de programação mental, que ele age por você de maneira inconsciente. Ele age por você sem mesmo você ter autonomia para julgar esses pensamentos. E aí você acaba vivendo uma vida como uma marionete, sempre criando as suas limitações. Então a estratégia agora é você entender um pouco disso. Então todo o assunto aqui agora vai ser sobre esses 2 passos para você vencer as crenças limitantes. Crenças limitantes, Felipe, como que uma crença limitante ela incorpora na minha vida? Você nasce como um HD 0 e existem modelos de mentes que vão ali estando presente durante a tua infância. Imagine que você é um HD 000, você não tem nada lá. Você é como um copo vazio. E ali, os seus pensamentos e os modelos mentais é o que vai fazendo você enxergar o mundo como ele é. Lembra-se disso.
O nosso cérebro, ele está sempre buscando padrões para ele trabalhar de acordo com aqueles padrões. Então, todo o seu aprendizado de infância cria um modelo mental, toda a tua interação com as pessoas cria um modelo mental, todo o seu círculo social cria um modelo mental, toda religião, toda a sociedade, ela vai criando padrões mentais. Olha só, veja como que é. Talvez você entenda isso. Lembra-se, às vezes, você fala, caramba, eu pareço tanto com meu pai nesse aspecto, eu pareço tanto com a minha mãe nesse aspecto, eu pareço tanto com fulano nesse aspecto. Por quê? Porque são padrões mentais. Você foi criado dentro de um ambiente, você foi criado dentro de um círculo social, você foi criado dentro de uma aprendizagem. Então, tudo aquilo que você vai trazendo de informação para dentro da tua mentalidade, para dentro de você, vai criando um padrão mental. Aqui eu não estou falando ainda se esse padrão mental ele é positivo ou se esse padrão mental é um padrão negativo. O que eu estou te afirmando é, você nasce com esse HD totalmente limpo. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai criando padrões de pensamento. Tá? Mas existe uma sacada. O nosso cérebro, ele tem padrões que buscam a segurança dele. Busca a tua segurança. Foi assim lá atrás, nos homens primitivos. Eles sempre buscaram a segurança. O cérebro, ele foi moldado ali pelos primórdios para ter segurança. Era um momento que precisava sobreviver. E a gente foi criando e foi herdando esses modelos mentais, foi herdando esses modelos de pensamento. Os neurônios vinham ali, anos após anos, milhares de anos ali com aquele padrão. E aí você começa a entender da onde vêm os padrões de pensamento. Felipe, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer uma coisa. Eu quero que você entenda algo muito importante. Não adianta você mudar de casa. Olha só. Não adianta você mudar de cidade. Não adianta você mudar de emprego se você manter o mesmo padrão mental. Sabe esse resultado que você tanto almeja para 2021? Você tem que fazer a seguinte pergunta: qual que é o padrão mental que eu preciso ter para conquistar o objetivo que eu quero? Qual que é o modelo mental que eu preciso ter para ser a pessoa quem eu quero? Qual é o padrão mental que você tem? E aí, quando você começa a entender que não adianta você fazer grandes mudanças de cidade, de emprego, se o seu padrão mental continua o mesmo. Se o seu padrão mental continua o mesmo, não adianta. Não adianta a forma como você quer fazer uma ação externa, sabe? É como esse exemplo aqui. Você quer mudar o caminho, mas não muda o jeito de andar. Saque esse exemplo. Você quer mudar o caminho, mas não quer mudar o jeito de andar. Toda transformação e tudo aquilo que você enxerga do mundo, ele passa pelo seu modelo mental. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você saque a partir de agora. O teu modelo mental influencia diretamente nos seus resultados. O seu modelo mental influencia diretamente na sua capacidade de gerar e construir resultado. Eu lembro muito que na minha família, né, existia, eu fui durante a minha infância, existia esse modelo mental de crenças limitantes. Né? E olha só como isso me afetou. Eu lembro muito que a minha mãe tinha um vocabulário, depois ela corrigiu isso. Mas eu lembro que anos depois eu tive que quebrar essa crença limitante. Então, para você que é mãe, para você que é pai, para você que é responsável pelo futuro de uma criança, lembra-se disso. Eu lembro que tudo que eu ia fazer e não conseguia,
minha mãe sempre falava, né, na hora da fúria, na hora da, da, da raiva, ela acabava falando, você não presta para nada, sabe? E aí você pega aquilo ali para mim. Aí eu, aonde não achava, sabe? Aquele negócio que está na tua cara, mas você não acha. Aquele negócio de mãe, você não acha. Aí ela sempre esbravejava, mas você não presta para nada. Mas você não presta para nada. Aí ia fazer alguma coisa, fazer mal feito, mas você não presta para nada. E aquilo, durante muito tempo, começou a entrar na minha mentalidade e aquilo começou a virar uma opinião interna. A crença limitante é quando algo equivocado vira uma opinião interna, vira uma verdade interna. E aquilo começou a entrar dentro de mim e eu comecei a acreditar que toda vez que eu tinha um fracasso, toda vez que eu tinha um erro, algo não dava certo para mim, eu começava a lembrar disso, que eu não prestava para nada. Eu não prestava para nada. E eu fui convivendo com aquilo, sabe? Tudo que eu tentava fazer, que às vezes eu não enxergava aquele erro como um aprendizado. Eu sempre vi um feedback de você não serve para nada, você não serve para nada. Até que um dia eu entendi que isso era uma crença limitante e que eu precisava quebrar essa crença limitante. Porque uma crença limitante é uma limitação mental que você cria com uma lógica equivocada, sem base nenhuma. É uma mentira que você acredita como verdade. E você, quanto mais você acredita em algo, mais ele se enraiza dentro de você. Eu vou passar aqui algumas crenças limitantes que ao longo das minhas mentorias eu faço uma quebra de crenças limitantes. E aí eu queria que você verificasse se você realmente tem crenças limitantes. Eu vou comentar algumas crenças limitantes aqui para você entender se você tem essas crenças. Para você entender se você faz parte de ter crenças limitantes. Talvez algumas crenças limitantes que eu vou colocar aqui, talvez você até se identifique e ache que isso é verdade. Porque ela é tão verdade para você, essa crença limitante, que você já não encara mais ela como uma limitação, você encara ela como uma realidade. Então lembre-se disso, crenças limitantes. Vamos lá. Primeiro passo para você vencer a crença limitante é não mude o objeto, mude a observação. Não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Lembra-se disso. Você também que está vendo pelo Instagram, está acontecendo lá essa live no YouTube. Você pode correr para o YouTube. Por quê? Porque essa live no YouTube, ela tem mais qualidade. Ela tem mais qualidade de imagem, ela tem mais qualidade de áudio. E você pode realmente absorver o conhecimento de uma maneira mais poderosa. Então, lembra-se disso. Primeiro passo para você vencer uma crença limitante. Não mude o objeto, ou seja, as coisas que estão por fora. Mude a sua observação. Não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Tudo que você vê do mundo, tudo que você vê das coisas, antes é filtrado pelo seu sistema de crenças. Tudo que você vê, antes tem um julgamento do seu sistema de crença. Lembra-se disso. Uma mesma pessoa pode olhar para uma determinada situação e elas interpretarem a situação de maneira diferente. Duas pessoas podem olharem para o mesmo foco, para o mesmo objeto, e elas terem interpretações diferentes. Mas por que isso, Felipe? Porque toda visão ela é filtrada pelo sistema de crenças do observador. Olha como isso é importante. Sabe? E é por isso que você, às vezes, tem linguajar como isso eu não consigo, isso eu não posso, isso eu não mereço. E não é verdade. Isso é só um julgamento ou até mais. É uma lógica equivocada que você acredita como uma verdade. Você assume isso como uma verdade. E isso vira o seu padrão de agir. Os seus modos de operações nesse mundo, ele é totalmente influenciado pelo aquilo que você acredita, por aquilo que você acredita, por aquilo que você filtra.
Então, o primeiro passo para você vencer as crenças limitantes é você começar a observar os seus resultados que estão parados, que estão encalhados, os sonhos que estão engavetados, que não saem do lugar. Você tem que começar a olhar para isso com um olhar de observador, não com um olhar emocional. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, é assim mesmo, eu estou velho para isso. Aí você está interpretando por meio das crenças limitantes. Você precisa observar as coisas de maneira diferente. Você precisa se desafiar a não cair na cilada mental. Você tem que zombar mais da sua mentalidade. Sabe essa vozinha? Eu sempre comento aqui que essa vozinha é uma vozinha que gosta de tirar conclusões. Essa vozinha mental, ela expressa o seu modelo mental. Essa vozinha mental que te conduz o tempo inteiro, ela expressa o seu sistema de crenças. E aí, quanto mais você é guiado por esse sistema de crenças, você vai criando resultados compatíveis com aquilo. Por isso que eu utilizo um slogan dentro do nosso grupo de mentoria, que é: mude a sua mente, mude os seus resultados. Lembra-se do exemplo da árvore e do fruto. Uma árvore, ela dá o fruto de acordo com a semente dela. Não adianta você tirar todos os frutos de uma determinada árvore e ir lá prender. Ou, por exemplo, eu dou o exemplo da laranjeira. Não adianta você tirar todas as laranjas e prender maçã do galho dessa laranjeira, dessa árvore, porque ela vai continuar tendo raízes de laranjeira, ela vai continuar produzindo frutos de laranjeiras. Não adianta, é como o exemplo mental, não adianta você querer mudar de fora para dentro, você precisa mudar a sua observação. Você precisa mudar a sua observação. Foi assim que eu fiz. Eu tinha esse sistema de crença, onde eu acreditava que eu não servia para nada, onde eu acreditava que não tinha competência. Meu potencial não estava todo liberado, porque eu tinha medo, eu tinha insegurança. Então, todos os desafios que me apareciam, eu queria fugir desse desafio. Eu queria fugir desse desafio porque eu me sentia diminuído com essa frase de que eu não servia para nada. Até que então que eu comecei a questionar esse padrão mental. Eu falei, por quê? Por que eu não sirvo para nada? Quem falou que eu não sirvo para nada? Eu sou um projeto que nasceu para dar certo. Você é um projeto que nasceu para dar certo. Aí eu falava, eu confrontava essa vozinha. Eu sou muito mais do que você imagina. Eu posso ir muito além daquilo que você pensa. Essa vozinha começava a se assustar dentro de mim. Porque ela já estava acostumada com um padrão mental. Ela já estava acostumada com um padrão mental. Uma coisa importante que você tem que observar é as pessoas que você convive. As pessoas, os livros que você lê, sabe, as coisas que você assiste, tudo que entra para dentro da tua mentalidade vai criando um padrão mental. Olha só, isso é muito comum na sociedade. Uma pessoa começa a se misturar com um tipo de pessoa, você já deve ter visto isso, e aquela pessoa começa a ser influenciada e agir de acordo com essas pessoas. Sabe, agora já não, a moda é outra, mas eu lembro que na época de escola, tinha um grupo daqueles que fumavam cigarro e tinha o grupo daqueles que não fumavam. Geralmente, essas pessoas andavam separadas, porque o modelo mental dela, para uma mesma situação, era diferente. Tinha pessoas que adotavam o modelo padrão que, nossa, ó, aquele fumar, meu, te traz status, te traz poder, te traz elegância, te traz força, te diferencia. E aí o pessoal que tinha esse modelo mental se juntavam, produziam determinados tipos de resultados. E existiam pessoas que para essa mesma situação,
Ah, não, não quero isso, pô, eu vou fumar, não tem nada a ver, olha que careta, olha que cafona, você fica com aquele cheiro, meu, não, com aquele gosto ruim na boca, não, não quero isso. E existiam pessoas, isso é um exemplo de como as pessoas podem influenciar o teu modelo mental. Quanto mais jovem você é, quanto mais, vamos dizer assim, quanto você pega uma criança quando nasce até a tua adolescência, ela está formando ali os seus padrões de pensamento. Ela está formando ali os seus padrões de, de pensamentos e de mentalidade. E a partir daí ela vai desdobrar a vida dela em função disso. Quando eu entendi que eu tinha uma crença limitante, né, o primeiro passo para você quebrar é mudar essa observação. Você identificar como que eu posso substituir uma crença limitante que eu nem identifiquei. Ela é tão verdade para você que você nem identifica ela. Ela é tão verdadeira que aí você já está cego, tá? Vamos identificar. O segundo passo é identificar as suas desculpas. Nas desculpas, você vai enxergar um monte de crenças limitantes. Felipe, como que eu faço? Você que está no Insta. Felipe, como que eu faço para identificar as minhas crenças limitantes? Primeiro, veja as suas desculpas. Nem toda desculpa ela é proferida verbalmente. Às vezes são desculpas mentais que você dá para si mesmo. São as histórias que você conta para si mesmo e ninguém sabe delas. Então eu quero que você observe um pouco as suas desculpas, para você ver se tem crenças limitantes ali instauradas. Eu quero que você observe um pouco as suas desculpas, para ver se você tem ali crenças limitantes instauradas. Sabe, palavras assim, ó. Você, por que não entra num curso de inglês? Felipe, por que você não entra num curso de inglês? Aí eu respondo assim, porque eu não consigo, porque eu não posso. Olha só, estou dando desculpas. Comece a observar as suas desculpas. As suas desculpas vai demonstrar muito, vai revelar muito das suas crenças limitantes. Então vamos lá. Aí você vai falar, eu não tenho tempo, eu não consigo porque eu já estou velho demais, eu sou assim porque meu pai era assim. Então eu vou falar algumas crenças limitantes para ver se você reconhece esse padrão dentro de você. E se você reconhece esse padrão, já é algo muito valioso, porque a partir daí você vai começar a quebrar essas crenças limitantes. Olha lá. Não vou conseguir dinheiro suficiente. Você tem essa crença limitante? Eu não tenho dinheiro para nada. Olha só, é uma crença limitante instaurada dentro de você. Não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para nada. Isso é uma crença limitante. Ah, Felipe, mas eu realmente não tenho tempo. Mas tempo é uma questão de prioridade. Se você quiser, você arruma. Não vive dentro dessa crença limitante. Lembra quem manda em quem? Quem manda em quem? Olha a desculpa, olha o observador e olha o objeto. Quem é o senhor de quem? É isso que eu quero que você saca nessas palavras. Quem está mandando em quem? Quem está conduzindo em quem? Se você quiser, você arruma tempo. Você é o co-criador da sua existência. Você pode honrar a sua existência. Você não está preso na questão de um tempo. Se você decidir, você vai. Quem está decidindo por você? É você mesmo ou suas crenças limitantes? Não sou bom o suficiente. Eu nunca fui bom em matemática. Eu nunca fui bom em matemática. O que acontece? A pessoa vai acreditando nisso. E aí ela não põe força para agir ao contrário dessa situação. E aí realmente ela vai se tornando uma pessoa ruim em uma competência, por exemplo, como a matemática. Então saca isso. Outra aqui, ó. Não consigo aprender isso não entra na minha cabeça, isso é demais para mim. Olha só, porque é difícil, como mencionado aqui. Sabe, o que é difícil? O que é difícil? Qualquer coisa no mundo você é capaz de aprender. Qualquer coisa que está te limitando,
a vida dos seus sonhos, é algo que você pode fazer. Se alguém no mundo já fez, você pode fazer também. Você começa assim a quebrar essa crença limitante. Você pode fazer. Você pode. Eu lembro de uma entrevista que eu vi do Barack Obama, que lá atrás ele nem sonhava, olha o poder de uma crença, ele nem sonhava, né, jamais passava pela cabeça dele, ele ainda é criança, de ser presidente. E aí, olha só, primeiro que ele era negro, primeiro que ele tinha descendência lá para o lado do Oriente Médio, você vê o nome dele, Barack Obama, olha só. Então, ele uma vez falou para a avó dele, que ele, vó, eu quero ser o presidente dos Estados Unidos. Olha só, vem ali, ó, uma pessoa negra, uma pessoa humilde, de periferia, uma pessoa com descendência de Oriente Médio, do maior inimigo dos Estados Unidos. E uma vez ali, né, eu lembro bem dessa entrevista onde ele falou isso, né? E ele falou, vó, eu tenho vontade, eu quero ser o presidente dos Estados Unidos. Aquela avó olhou bem para os olhos deles e falou, e o quem? Você pode fazer. Naquela hora, com certeza, ele acreditou naquilo. Ao contrário de uma crença limitante, aquilo se tornou uma crença fortalecedora. É isso que eu quero te dizer. Quem falou que é difícil? É difícil para quem? Por que é difícil para você? Você está usando uma lógica equivocada. Você pode. Você pode. E o quê? Você pode. Você pode sim. Quem falou, não se limite, não crie uma limitação invisível. Isso é uma crença limitante. Vamos lá. Ó. Não vou conseguir realizar meus sonhos porque eu não faço nada perfeito. Crença limitante. Eu não consigo me organizar. Sabe, eu sou muito bagunçado com as coisas, a minha casa é uma bagunça, eu não sei onde eu faço as coisas. Você vai afirmando e tirando conclusões, e você vai se autodefinindo, e você vai se autoafirmando por uma coisa que você pode mudar. Toda vez que a crença limitante decide por você, ela está num grau de conforto, então ela não se exerce para mudar, ela prefere reclamar. Por isso que é importante você observar as suas desculpas. Por isso que é importante você olhar para as suas desculpas. Atrás de suas desculpas é onde está morando a necessidade de transformação. Saca isso. Não consigo me organizar, eu não mereço coisa boa, crença de merecimento. Aquelas pessoas que você até vai recompensar ela por algo, ela fala assim, ah não, eu não mereço isso. Ela tem uma crença de merecimento, ela tem uma crença aonde ela precisa realmente transformar o modelo mental. Sem trabalho duro não consegue nada na vida. Pô, Felipe, mas isso não é verdade? Nem sempre. Você tem que desconstruir essas lógicas equivocadas. Quem falou que você precisa morrer trabalhando para ter alguma coisa? Você pode desenvolver uma técnica, você pode desenvolver e aperfeiçoar algo. Não se deixe levar por isso. Sem o trabalho duro não consegue nada na vida. Dinheiro não é coisa boa. Toda pessoa rica é desonesta. Olha só, isso é um padrão mental. E você começa a pensar e agir e a produzir resultados de acordo com isso. Então é importante, você que está me assistindo no Instagram, você que está me assistindo no YouTube, entenda o poder do modelo mental e da crença limitante. Não adianta mudar o caminho se você não mudar o seu jeito de andar. Lembra-se disso. Não adianta mudar o caminho se você não mudar o seu jeito de andar. O que eu estou falando é uma proposta de mudança de dentro para fora. Não é possível viver do que se ama. O pessoal que é da arte, o pessoal que é da música, sabe? Ah, não, eu já desacreditei de viver da música, já desacreditei. Mas por quê? Porque você está assumindo resultados equivocados dos outros e assumindo isso como uma verdade absoluta. E a partir daí que você assume uma verdade absoluta,
Isso vira a sua limitação. Isso vira como se fosse uma barreira. Você não consegue expandir a sua mentalidade porque você vive em função dessa crença limitante. Você vive em função desse modelo mental. Você precisa desapegar desse modelo mental e ter um modelo mental compatível com os resultados que você quer. Felipe, como que eu sei que em determinada área da minha vida eu tenho uma crença limitante? Como que eu sei que em determinada área da minha vida eu tenho um padrão de limitação? É muito simples isso. Olhe para os seus resultados e vê como você pensa. Seja esses resultados extraordinários ou seja esses resultados um fracasso, sejam resultados péssimos. Olhe, pegue os dois e vê como que você pensa a respeito daquilo. Você que está muito fora do peso e quer transformar o seu peso, comece a olhar como que você pensa sobre isso. Você que é um empreendedor e não consegue ter resultados poderosos em seus negócios, comece a entender o seu padrão mental sobre negócio. Talvez você está com medo, você acha que vai falir. Você que quer mudar e fazer uma virada na vida financeira, observe o seu padrão mental em relação ao resultado financeiro. Lembre-se, o que acontece no mundo externo é simplesmente um desdobramento daquilo que você pensa, daquilo que você é, do seu modelo mental. A vida que você tem hoje, em resumo, a vida que você tem hoje, em resumo, é um desdobramento daquilo que você pensa. Felipe de hoje, ele é um desdobramento daquilo que eu tenho de modelo mental e de crenças. Você que está me assistindo, os resultados que você possui na vida hoje é um desdobramento dos modelos mentais que você vem carregando. Se você quer uma vida diferente, se você quer honrar a sua existência de verdade, se você quer se tornar inabalável em algo, é necessário você largar o seu modo de pensar. É necessário você se abrir para uma vida onde o extraordinário possa acontecer. É necessário você acreditar que você tem um poder dentro de você capaz de se tornar um realizador. Pare de acreditar em crenças limitantes, onde você cria uma lógica equivocada. E comece a partir de então a se conectar com uma vida extraordinária e ser grato antes mesmo de acontecer, porque você vai quebrando as crenças limitantes. Quando você é grato antes mesmo de acontecer, o mundo externo diz amém para você. E aquelas coisas começam a acontecer de verdade. Começam a realizar de verdade. Você vai buscando clareza e dê o primeiro passo rumo a uma vida extraordinária. Dê o primeiro passo rumo a uma vida que faz sentido para você. Eu quero ver se tem perguntas aqui. Vamos ver, você que está me assistindo pelo YouTube. Vamos ver, você que está me assistindo pelo YouTube e está aqui, realmente você pode fazer a sua pergunta. Você que chegou agora, o tema é os 2 passos para você vencer as crenças limitantes. Então, eu expliquei um pouco do que é uma crença limitante, como que ela entra dentro da gente, através primeiro de uma opinião, aquilo se torna uma convicção, daqui a pouco você acredita naquilo piamente, isso vira uma verdade absoluta para você. Tome muito cuidado com isso. E falamos de alguns passos, né? Especificamente 2 passos. Mude a tua maneira de observar e identifique as áreas que você quer mudar, compare com o seu modelo mental. Vamos ver aqui. Ó, temos uma pergunta aqui. Minhas crenças limitantes podem me impedir de ter sucesso? Sim, crenças é uma coisa. Agora, limitante ou fortalecedora podem te impedir. Vamos lá, toda crença limitante ela é uma lógica equivocada, que você acredita nela como uma verdade absoluta. Você tem que começar, ela jamais vai te aproximar do resultado que você quer. Ela vai te afastar, porque o nosso cérebro, o cérebro humano, ele busca o conforto.
ele busca a preservação. Então, ele vai sempre colocar a lei do mínimo esforço e aí você não avança para próximo do teu objetivo. Você não avança para a tua meta. Então, uma crença limitante, ela te blinda, ela cria uma barreira. E aí, jamais, com crenças limitantes, você vai ter a vida que você tanto almeja. Às vezes, é importante salientar o seguinte, às vezes você tem uma crença limitante numa determinada área. Às vezes você não tem na vida inteira. Você, pô, Felipe, mas eu tenho sucesso profissional, eu tenho sucesso financeiro, mas eu não tenho sucesso na área do meu relacionamento dentro da minha casa. Por quê? Porque ali tem crenças limitantes. Talvez você ache, mulher é tudo interesseira. Olha só, a crença limitante. Talvez você ache, homem é tudo igual, nenhum presta. Isso é crença limitante. Jamais isso vai te aproximar de uma vida de sucesso, de encontrar alguém de verdade, de uma pessoa bacana. Porque você estabeleceu uma lógica equivocada, que todo homem é sem vergonha, todo homem não presta, toda mulher é interesseira, ela só quer saber do dinheiro. Então, logo, como que você vai encontrar alguém? Porque a tua visão de mundo está equivocada. Nem todas as pessoas são iguais. Não crie verdades absolutas sobre nada. Você tem que ser um observador atento para a situação. E aí você tirar as suas conclusões. Não deixar a sua crença te governar. Ao contrário de crenças limitantes, como eu venho falando, tem as crenças fortalecedoras, que empodera você, que traz força para você. Por exemplo, existe um trecho da Bíblia que diz assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Isso é uma crença fortalecedora, independente de qual é a tua religião. Mas é uma crença fortalecedora, porque você tudo pode naquele que te fortalece. Então, a Bíblia ela não cria nenhuma exceção. Você tudo pode. Então, o que é o seu tudo? O que você está limitando ao seu tudo? Então, eu quero te dar um exemplo. Da mesma forma que você tem crenças limitantes, você tem as crenças fortalecedoras. Nas minhas mentorias, a gente faz um processo de quebra de crenças limitantes. Tem pessoas que vêm para o Dream Makers com muitas crenças limitantes. E aí a gente faz o trabalho do quê? De identificar e quebrar essas crenças limitantes e transformar em crenças poderosas e fortalecedoras. Esse é o grande objetivo da minha parte como um especialista de comportamento. É possível quebrar esse jugo de crenças limitantes estando em um ambiente onde todos praticam? É importante. Eu geralmente pratico isso. Eu tento sair de ambientes que me limitam. E é isso que eu também recomendo a você. Às vezes você está num ambiente que é muito limitador. Como eu venho, né? Vamos dizer assim, de um ambiente que era de muitas limitações, de muitas escassez, de um padrão mental muito pequeno. Aquilo pode fazer o quê? Pode transformar a minha mente. Assim como eu estou tentando te trazer poder para você ter crenças fortalecedoras, ao contrário também. Se você começa a andar com pessoas que têm limitações, escassez, enxerga pequeno, não estou falando pobre financeiramente, eu estou falando daquela pessoa pobre espiritualmente, pobre mentalmente. Você tem que fugir dessas pessoas, porque logo você vai estar pensando como elas, você vai estar reclamando como elas, você vai estar trazendo ingratidão como elas. Então é importante você sair do ambiente. O ambiente influencia o teu modelo mental. Imagine você que quer parar de beber e não sai do bar. O ambiente influencia a tua mentalidade. Você quer se livrar das drogas, mas vive com pessoas que têm essa prática. Obviamente que isso vai influenciar a tua mentalidade. Você quer ser uma pessoa honesta,
mas vive no meio de pessoas corruptas que estão praticando a corrupção, que isso para elas é uma verdade, é um método de ser, é um modo de ser, é um estilo de vida. Obviamente você vai estar assim também. Você vai andar e vai produzir esses pensamentos também. Então, sabendo disso, é muito importante. Felipe, que dica você dá? Modelamento. Comece a modelar pessoas que deram certo, que dão certo. Felipe, o que mais? Comece a frequentar as minhas lives. Comece a absorver os conteúdos. Isso vai fazendo o quê? Vai fazendo você transformar crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Pô, Felipe, mas eu não posso sair do meu ambiente, obviamente. Eu fiquei muito tempo em um ambiente onde era repleto de crenças limitantes. E o que eu fazia? Eu tinha que redobrar a minha observação. Falando, isso é uma crença limitante, eu não posso absorver para mim. Isso daqui é uma crença que vai me colocar para baixo, eu não posso absorver isso para mim. Se você não pode, você tem que estar em constante alerta, em constante alerta. E pelo contrário, você tem que ser um catalisador de coisas boas e transbordar isso. E as pessoas enxergar ponto de reflexão e um ponto de transformação em você. E aí você começa a ser um exemplo de crenças fortalecedoras. Toda vez que as pessoas ver a tua vida como um exemplo, você vai ser o maior canal de crenças fortalecedoras, que é o que eu quero. Que alguém olhe para você e se inspire e fale, olha, aquele cara me inspira. Não importa as dificuldades que eu estou passando, mas com certeza essa pessoa é uma inspiração para mim. E aí você se torna um ponto de quebra de crenças limitantes. Toda decisão, pessoal, toda decisão, ela passa por esse filtro mental. E você precisa estar disposto a pagar um preço. O preço da mudança. O preço da mudança. Não acredite nas suas limitações mentais. Esteja disposto a pagar o preço da mudança. Esteja disposto a pagar o preço da transformação. Eu estou aqui, é sábado. Eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar descansando, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou disposto a pagar o preço para a sua mudança. Eu estou disposto a pagar o preço para você reescrever a sua história. Eu estou disposto a pagar o preço para você se tornar uma pessoa inabalável. Para isso é preciso você pegar na minha mão. Para isso é preciso você entrar comigo nessa batalha de lives, onde eu entrego um conteúdo a cada live. Para você empilhar isso e se fortalecer e quebrar as crenças limitantes. É por isso que eu estou aqui. Pessoal, quarta-feira que vem, próxima live, estarei fazendo mais uma live. Quarta-feira que vem. E lembre-se, toda live, ela tem um poder equivalente. Então, é necessário que você esteja comigo nessa jornada de reescrever a sua história, reescrever a sua existência. Tá? Eu estou vendo aqui, não temos mais perguntas. Eu quero agradecer a você que está me assistindo pelo Instagram, a todos que estão aí, o Estevão, o Gilberto, a Elisângela, a Juliana, o Anthony. Anthony, um beijão. Você que está me assistindo, Anthony, ele sempre fala, pai, eu te assisto, mas você não manda um beijo para mim, tá aqui registrado. Anthony é um meu filho, ele é muito sábio mesmo. Obrigado, filho, pela sua audiência. A todos que estão pelo Instagram, o Enéas, o Nicola, todos. Aqui no YouTube eu estou sem retorno. Se você está me assistindo pelo YouTube, eu tenho certeza que você já vem me acompanhando desde o Instagram. Então eu sou muito grato por você estar numa nova plataforma, onde eu consigo te entregar um conteúdo com mais relevância e com maior qualidade. Tá bom? Eu quero te agradecer. Você que entrou no YouTube, você que fez a sua pergunta, você que está enganjado aqui comigo. Até quarta-feira que vem. Eu aguardo você quarta-feira às 20 horas. Muito obrigado.